Preparados para resolver questões da FGV sobre BNCC? Meu nome é Roberto Desan e nesse canal, Pedagogia Fundamental, nosso objetivo é ajudar você a conseguir o seu cargo efetivo aí na área da educação. Vamos lá? Então, eu confesso para vocês que a FGV, ela não fez muitas questões sobre BNCC ultimamente, tá bom? Então, eu vou comentar aqui as questões que eu achei. Então, se você achou mais questões, coloca aqui nos comentários para mim, ok? E coloca também no comentário o que você quer que eu faça na próxima aula. Ok, vamos lá? Então, são só 4 questões e o PDF para a gente resolver junto, eu vou deixar na descrição também. Então, leia a descrição que vão ter várias coisinhas aí para vocês. Vamos começar. Então, FGV, questões sobre BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? A gente vai resolver as questões e também vai trazer uma revisãozinha aí do conteúdo, tá? São só 4 questões. Bem? Então, ela cobrou isso em 2019 e 2018. Então, não faz muito tempo, não. Vamos lá. Então, 2019, da Prefeitura de Angra dos Reis, lá do Rio de Janeiro. Conversado. Então, em uma reunião escolar, o professor do 7º ano do ensino fundamental propôs a inclusão de um bimestre dedicado à história das manifestações artísticas de Angra dos Reis. Parte dos pais questionou a proposta, alegando que o seu conteúdo não estava previsto na Base Nacional Comum Curricular. Realmente não está previsto lá na Base Nacional Comum Curricular história de Angra dos Reis, né? Está previsto lá? Não está. Beleza? Mas quem disse que eu tenho que fazer só o que está na BNCC? Quem disse que a BNCC é o currículo puro que a gente tem que seguir? Quem disse? Tá? Então, o que aconteceu? A diretora foi lá explicar. Vou explicar o que aconteceu. Vamos lá. A dúvida foi esclarecida pela diretora, ao informar que a proposta A não poderia ser aceita porque o currículo é definido pela União? Não, né, gente? A gente pensa no currículo do Brasil todo. Então, uma coisa que aqui é importante no meu estado, no outro estado pode não ser tão importante. Eles devem ter outras coisas lá que eles querem priorizar. Uma cultura diferente, o Brasil é muito grande. Então, assim, a gente tem uma parte comum do currículo que todo mundo deve seguir, né? Que é o essencial, e uma parte diversificada, que cada um vai decidir o que vai colocar no seu currículo. Entenderam? Então, o A está errado. B. Poderia ser aceita, desde que o novo currículo fosse votado pela comunidade. Não tem necessidade dessa votação aqui, não. C. Poderia ser aceita, porque as escolas estão aptas a definir parte do currículo. Perfeito. Exatamente. E às vezes até o bairro que a gente está, ele tem uma outra necessidade do que o outro bairro. Então a escola tem uma certa liberdade aí no currículo. Ela pode pôr projetos diferentes de outra escola, né? Então cada escola tem o seu currículo. Vamos lá. D. Poderia ser aceita desde que fosse previamente encaminhada e aprovada pelo MEC? Não precisa fazer tudo isso, não. Não poderia ser aceita, porque as escolas não têm autonomia para formular currículo do ensino fundamental. Também não tem nada disso. Ok? É isso, então. Então, lembra que o currículo tem a parte comum, que geralmente é baseada na BNCC, né? E a parte diversificada, tá? Essa questão aí está resolvida lá na LDB também, né? A LDB que traz isso, né? Que você tem uma parte comum, uma parte diversificada. Essa parte diversificada vai ter que levar em conta as características econômicas do lugar, né? As características locais. Vamos lá? Segunda questãozinha. Então, ainda em Angra dos Reis, 2019. Leia o trecho a seguir. O conceito de competência
marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio, artigos 32 e 35. Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início de século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção dos seus currículos. Então, o currículo passou a ser baseado em competências, tá? A gente ensina por competência. Bem? Vamos lá. Vamos ver a questão. Adaptado de MEC, Base Nacional Comum Curricular, página 13. Então, se você tiver o PDF aí, lá da página 13. O conceito de competência que tem orientado a construção nos currículos nacionais e internacionais privilegia. Então, qual que é o conceito de competência? Vamos lá. A. Desenvolvimento de habilidades unidimensionais, gente, só de uma dimensão? Não, né? A formação de profissionais vinculados ao tradicionalismo pedagógico? Não é essa, não. A mediação do professor-tutor na aplicação do conteúdo? Uma interrogação aqui. Ela tá meio feia, né? Vamos ver. A capacitação combinada entre, olha lá, conhecimento, habilidades e atitudes, é essa daqui. E o aperfeiçoamento do ensino liberal tecnicista. Não é isso não, tá? A competência não tem só relação com o ensino tecnicista. Tudo bem? Vamos lá. Continuando então. Aí eu peguei para vocês o conceito de competência lá da BNCC, tá? Porque a BNCC traz aí o conceito de competência. Vamos lá. Então, lá na BNCC, pega lá do PDF, você consegue ir lá no site do MEC, tudo bem? Qualquer coisa eu ponho um link aqui na descrição, de onde você consegue baixar a BNCC completa, tá? Então, eu peguei lá na página 8. Na 8. BNCC, página 8. Na BNCC, a competência é definida como mobilização de conhecimentos, habilidades, então conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, ó, envolve conhecimentos, mais habilidades, mais atitudes, mais valores. E tem essa finalidade aqui, de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá? Eu discuto bastante isso quando eu fiz a aulinha sobre as 10 competências gerais da BNCC. Então, depois dessa aula aqui, eu vou deixar um cardzinho, alguma coisinha aqui em algum canto, para você ver a aula sobre 10 competências gerais da BNCC, que é muito importante. Então, a BNCC tem competências que são gerais, que elas vão estar em todas as disciplinas, em todos os campos de conhecimento. Tá? São as competências gerais, são as 10. E as competências específicas de cada campo de conhecimento. Então, além dessas específicas, tem essas gerais que todo mundo deve trabalhar, independente do campo. Bom, até ensino religioso tem que ter essas competências. Entendeu? Dá uma olhadinha nessa aula. Vamos lá. Continuando a falar sobre competências. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Brasil 2013, 3. Mostrando-se também alinhada à Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas. Você vê aí que a BNCC está alinhada à ONU, né? Organização das Nações Unidas. Ok? Então, lembre-se que a BNCC
traz competências de dois modos: gerais, que são 10, e específicas de cada campo de conhecimento. Ok? Continuando então. Questão número 3. Vamos lá. Essa é uma questão de complementar. Gente, esta é uma questão, embora ela envolva a BNCC, ela, na verdade, ela pede conhecimentos de LDB, tá? Então, ela vai falar aí sobre BNCC, você vai até achar que é BNCC, mas para responder ela, você vai ter que saber alguns artigos de LDB. Eu vou mostrar para vocês. Ok? Então, dá uma olhada. Ah, e se você chegou até aqui, já deixa seu curtir aí, deixa seu like aí, para ajudar que essa aula chegue a mais gente. Vamos lá? Então, ó. Angra dos Reis também em 2019. Completar. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino, tananã, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Gente, qual que é a etapa do ensino que inclui sociologia e filosofia, principalmente? Ensino, beleza? Continuando. Enquanto o ensino religioso constitui disciplina dos horários normais, isso é bem importante, das escolas públicas de ensino fundamental. É no ensino fundamental que eu vou ofertar o ensino religioso. Quanto à formação de docentes para atuar na educação básica, ela se realizará em nível superior. Faculdades, né? Ok? Então, ó, primeira palavrinha, médio, depois fundamental, superior. Vamos achar, ó. Médio, fundamental, superior, AB. Tranquilo? Então, vou mostrar para vocês qual que é o artigo que ele está pedindo. Vamos lá. Então, ó, na verdade, a questão é sobre LDB. Então, artigo 35. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos de práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Ok? Você matava isso sobre essa parte aí de sociologia e filosofia, que não é obrigatório lá no ensino fundamental, né? Vamos lá. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa, isso é importante, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Lá, no ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, formas de conversão, né? Pode ter aula lá do ensino religioso, mas você não pode ter alguém lá tentando converter os alunos a seguir certa religião, entendeu? Isso daí que é proselitismo, então não pode ter proselitismo, tá? E é no ensino fundamental, então coisas que são importantes, não pode ter o proselitismo, é no ensino fundamental que ela é ofertada, ela é de matrícula facultativa, então aluno não, o pai, né? Escolhe se vai ou não, tá? E ela é no horário regular, no horário normal de aula. Então vai ter que arrumar um horáriozinho lá para ele ter aula de ensino religioso. Beleza? E o último artigo, artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior. Olha lá. Entendeu? Continuando então, ó. Em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal, né? Esse é o antigo magistério, tá? Quando eu comecei a dar aula no, no ensino fundamental 1, que a gente chamava, antigamente a gente chamava de ensino fundamental 1. Hoje em dia a gente chama de ensino fundamental anos iniciais, tá? Então esses 5 primeiros anos a gente chama de anos iniciais. Então você pode começar nos anos iniciais com o nível médio, na modalidade técnica, né? Modalidade normal, tá? E no estado de São Paulo, a gente fazia o Cefam.
Ok? Vamos continuar? Começou a escurecer aqui. Então vai. E a última questãozinha de hoje, então de 2018, aí ó, Prefeitura de Boa Vista, tá? Então, gente, se você tiver mais questão aí de BNCC da FGV, coloca aqui nos comentários. Se eu não fizer um vídeo à parte, eu coloco lá no meu Instagram, tá bom? Dá uma olhada lá no Instagram, Pedagogia Fundamental. Se eu não resolver aqui, se tiver pouco ainda, eu resolvo lá, ok? Vamos. De acordo com o MEC, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo, importante, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, ó, a BNCC, importante, ó, a BNCC, ela é normativa, documento normativo, e traz aprendizagens essenciais. Anota isso, tá? O que são essas aprendizagens essenciais? É o mínimo do currículo lá. É a base comum do currículo, que todo mundo deve ter, tá? Ela é obrigatória. Todo mundo deve seguir, tá? Outra coisa, existe BNCC para a escola pública e para a escola particular? Duas BNCC? Já pensou nisso? A escola particular segue outra BNCC? Não. É a mesma coisa. Então, eles têm a base comum. E eles podem ter várias aulas lá. Eles podem dar aula de chinês, que vai ser a base diversificada. Entenderam? Então, existe a base comum e a diversificada. A base comum é baseada na BNCC. Beleza. Sobre esse documento, é incorreto. Gente, quando é incorreto, a gente tem que ter muito cuidado. Tá bom? Muito cuidado. Então, incorreto. Põe na cabeça que é incorreto. Tá errado. Afirmar que, vamos lá. A BNCC, esse documento, define os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas. É isso, gente? Ela define o currículo de São Paulo. Opa, São Paulo é SP, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro. É a BNCC que define o currículo todo? Não. Então essa daqui já está errada. Alternativa A. Vamos ler as próximas. Estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Então, é o mínimo, né? Isso mesmo, tá certo. C. É referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares. Define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento. Foi criado em observância à legislação nacional relativa ao campo da educação. Então, junto com a LDB, junto com os DCNs, né? Aí depois ela fez uma consulta pública, né? Foi um documento bem organizado, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas alternativas que estavam certas e coloquei elas como se fossem anotações, tá? Então, esse é o pensamento da FGV quando ela pensa em BNCC. Então, você tem que saber essas frasezinhas aí, tá? Essas frases que eu vou colocar aí depois para você. Tudo bem? Que são as frases da alternativa correta dessa questão aí, tá? Vamos ver? Então, lembrar BNCC para a FGV. Então, a BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, né? Habilidades essenciais. A BNCC é referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos e dos sistemas de rede. Então, BNCC é diferente do currículo, né? Ela faz parte do currículo, né? Ela é referência para construir esse currículo, bem?
Define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento. A gente sabe lá que, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, as crianças, os alunos, né, vamos chamar de alunos, os alunos vão conhecer os diversos tipos de letra. Então, ele vai conhecer a letra cursiva, ele vai conhecer a letra bastão, a letra de imprensa. E no segundo ano, ele vai fazer a letra cursiva e fazer a letra de imprensa. Entendeu? Então, a habilidade ela é progressiva, né? Eu já não começo fazendo tudo. Vamos lá. E por último, foi criada em observância à legislação nacional relativa ao campo da educação. Então, ela não foi criada do nada, né? Então, tem observância da legislação. Tudo bem? Porque lá a LDB fala assim: o currículo deve apresentar parte comum e parte diversificada. Parte comum, a BNCC está trazendo aí. Ok? Então, gente, são apenas 4 questões, tá? Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou qualquer coisa, coloque aqui nos comentários. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.